uma vez estamos aqui com alegria, com amor, com gratidão, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e também o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, da codificação espírita, nosso irmão Allan Kardec, que teve amor, trabalho e todo aquele aparato científico que ele já tinha, todo o conhecimento que ele tinha, ele aplicou para fazer os métodos, para poder fazer a análise e colocar para nós à disposição toda essa doutrina maravilhosa. Bom dia, Elizabeth Cardoso. Acho que você está trabalhando já, né? Porque, ou não sei, esse horário aqui vai mudar, hein? 9 horas é muito bom, mas logo logo vou precisar também mudar um pouquinho. Então a gente vai se acertando no ponteiro. Bom dia, Vilma. Já viu seu coraçãozinho subir? Não escreveu ainda, mas tudo bem. Eu sei que eu tenho uma premonição. Estou pressentindo que a Vilma vai entrar na live, porque ela está aqui do meu lado. É uma premonição de fajutagem, é o médio fajuto, é um médio que não é médio, hein? É a média, do pãozinho. Estou vendo ela aqui, obviamente, que ela já está com o celular na mão e já está lá colocando o seu bom dia. Elizabeth, de novo, entrou de novo, não sei o que você vai escrever, mas bom dia de novo. Temos 3 amiguinhos já aí, é muito legal. Maria Helena do Carmo Vieira, não lembro de você por aqui, me desculpe, mas seja bem-vinda, bom dia para todos vocês. Vamos então mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos irmãos encarnados e desencarnados que nos apoiam, que estão sempre ao nosso lado, vibrando para nós luz, perseverança, amor, nos trazendo sempre aquela energia positiva. Ah, prima, né? É toda a família da Elizabeth Cordeiro está chegando por aí, é prima, amigo, isso é muito bom. Então, gente, sempre bem-vindos. Para quem não sabe, também tem lá o canal Reflexo da Luz no YouTube. Vocês podem acessar lá e terão mais conteúdo também para vocês estarem estudando, dando um pouco de risada, porque também sou um pouco palhaço, porque senão não seria eu, mas na hora de passar a mensagem séria, também estou aqui para fazer o meu melhor. Então a gente vai dar continuidade aqui no assunto do Livro dos Espíritos, que fala do princípio vital, no capítulo 4 ainda, livro 1º, agora aqui no item 2, que vai falar sobre a vida e a morte. A vida e a morte. É isso aí. É prima da Beth, tinha que ser, né? É a grande família está participando do nosso evangelho. Que legal. Então, a vida e a morte, vamos na questão 68, Livro dos Espíritos. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? A resposta: a exaustão dos órgãos. Exaustão dos órgãos. 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. As comparações simples para a gente poder entender, as analogias. Então eles fazem assim, a pergunta comparou com uma máquina, né? Se a máquina não tiver manutenção, se a máquina tiver uma mola meia enferrujada, com certeza vai causar um dano ao conjunto e a máquina vai parar, vai quebrar. Assim nós podemos fazer essa analogia com o corpo humano, com os seres orgânicos de uma forma geral. Se não for bem cuidado, bem alimentado, repouso, trabalho, tudo dosado, vai sim chegar o momento que a máquina ou o ser orgânico vai passar para o estado de não existir no plano material, a morte. Questão 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Tem muitos outros órgãos que a pessoa também chega ao desencarne, né? Se for uma lesão bem grave. Então, a ciência está aí para nos mostrar, a medicina e as reportagens, as notícias que nós temos acompanhado por muito tempo,
não é somente do coração que se morre, né? Muitas outras causas. Então, questão 70. Em que se transforma a matéria, ou seja, nosso corpinho, nosso cabelinho, nossas orelhinhas, nossos ossinhos, em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte, ou seja, a matéria sem vida, se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa, ou seja, a energia volta à massa. E a parte da matéria inerte, ou seja, vai se decompor, né? O corpo vai se decompor após a morte. O comentário de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o desenvolverem ou devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Eu já vi que tem gente que não vai comprar mais legumes, tem frutas, que esteja assim, um quintalzinho, algumas centenas de metros de algum cemitério, porque é isso mesmo que acontece, viu? O corpo vai se degenerar, os elementos vão para a terra, a chuva vai levar e aquilo vai formar outro corpo. Isso é lei natural, nada para ficar com nojo, não. Isso é uma grande realidade. Essa é a vida, o mistério e a inteligência da vida. Então, continuando o comentário de Kardec, olha só. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhe permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Por isso que o nosso machucado cicatriza, às vezes sem remédio, uma dorzinha às vezes passa, porque qualquer alteração que a gente tenha em uma parte de algum órgão do corpo, o próprio corpo vai se encarregar de fazer a manutenção. É como se fosse assim, autoconcertante, né? Mas tem realmente alguns casos que precisa de uma ação externa, ou seja, de um remédio, de uma injeção, de uma terapia, mas muitas coisas o próprio corpo resolve. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pôde pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos, nas quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasionaria a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante.
a quantidade de fluido vital se esgota, porém, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e em certos casos fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Ou seja, duas fontes para a gente poder estar recuperando o nosso fluido vital: a alimentação, uma boa alimentação saudável, e também na troca de energia através dos passes ou da doação. No Espiritismo ele chama de passe, tanto é que nós temos também os médios de cura, aqueles que têm o fluido em abundância e que também têm aquela boa vontade, aquela vontade, eles conseguem transmitir fluidos para os irmãos que estão em tratamento e conseguem muitas vezes participar do processo de cura, porque o médium curador não cura sozinho, senão junto com a participação dos espíritos e com a permissão de Deus, pois se aquela pessoa tiver que passar um período com aquela doença, se for uma prova expiação, você pode até amenizar, mas curar só quando for o tempo certo. Existem casos em que o próprio médium não é médium, ou seja, é magnetizador, em que ele consegue colocar sua própria energia para poder auxiliar e curar o irmão e também fazer com que ele tenha uma revitalizada, que a sua energia, seu fluido fique mais assim, com mais abundância. Mas na maioria dos casos que nós conhecemos, o irmão médium, ou seja, ele vai doar seus fluidos, que vão se misturar com os fluidos espirituais e vai fazer o que? O tratamento daquela pessoa que está ali na maca, ou às vezes você imagina uma pessoa, faz uma vibração, um pensamento positivo e consegue emanar energias positivas, de alguma forma vão chegar também fluidos até a pessoa. Mas como nós somos ainda pequeninos, pouco evoluídos, nós precisamos sim chegar próximo para poder fazer aquele passe ou aquela doação de energia. Então, esse foi o estudo do Livro dos Espíritos de hoje, e vamos passar agora para a segunda parte, que na verdade é importantíssima, mas se eu fizesse a primeiro, eu vou contar um segredo para vocês. Tem muita gente que foge de estudo. Se eu começar pelo Evangelho, o pessoal vai pegar o estudo, vai embora. Mas se eu começar pelo estudo, o pessoal vai ter que engolir até chegar no Evangelho. É verdade, conheço muita gente assim. Não vou nem citar nomes, mas tenho certeza que muita gente já está assim, me conhece muito bem. Mas então vamos ao Evangelho. Vamos continuando. Ainda no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Agora passamos para mundos regeneradores, o que a gente está começando a entrar. Começando mesmo. Não tá, regeneração 2025? Calma, gente. Relaxa. Tem muito chão ainda, aliás, tem muitos séculos pela frente. Estamos começando, isso que é importante. Então, mundos regeneradores. Entre estas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, que se pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, contendo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para esses mundos em que, de encarnação em encarnação, se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes foi destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende lá encontra calma e descanso, terminando sua depuração.
Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas das quais sois escravos. Lá não há mais o orgulho que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar até Ele seguindo suas leis. Entretanto, ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente perfeitos. Ainda há provas a sofrer, mas elas não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bem felizes, e muitos entre vós ficariam satisfeitos em fixar-se neles, pois é a calma após a tempestade, a convalescença após uma cruel doença. Neles, o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor do que vós o futuro. Compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos delas, quando a morte novamente ceifar seus corpos, para dar-lhes a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Maria de Lourdes Lima Amorim, bom dia, amiga. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação, nos quais o esperam esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos quais levam a Deus, e rogai-lhe que um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação na terra. Mensagem de Santo Agostinho, mais uma vez, Paris, 1862. Trabalho, trabalho, trabalho. Não tem atalho. Não tem atalho, não tem amigo. Ó, meu amigo, conheço um camarada lá que vai abrir a portinha para mim dos fundos, eu vou entrar na regeneração direto. Não tem jeitinho brasileiro, nem estrangeiro, nem outros países. Não tem jeitinho. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem arrogância, não tem nada. É simplesmente trabalho incessante no bem, reforma íntima, individual. Esse é o progresso, nossa moralidade. Somente isso que vai nos abrir as portas para esses mundos mais evoluídos. É claro que o trabalho na caridade, no amor, na benevolência, ou seja, quer um segredinho, quer um conselho, segue os conselhos de Jesus. Só isso está bom demais. Não importa qual religião você abrace, não importa nenhum tipo de religião. Você pode ser até cansado da religião e virar ateu, mas não canse de ser uma pessoa boa, porque somente a bondade verdadeira e sincera, você se preocupar com o teu próximo, isso é que vai levar a gente à nossa evolução, nosso crescimento espiritual, e chegaremos lá no mundo de regeneração, e assim caminhando até chegar ao mundo cada vez melhor. Não se esqueçam disso. Gente, um bom dia para vocês, um forte abraço a todos. Compartilhe nosso vídeo lá no Facebook, aqui no Facebook, lá no YouTube, para a gente poder cada vez mais atingir mais corações e aumentar cada vez mais as fileiras do bem. Um abraço, até amanhã, às 9 horas. Que assim seja.